Olá, pessoal. Vamos agora a mais uma aula sobre um tema de muita relevância, que é a terapêutica medicamentosa. Esse tema foi escolhido assim com muito cuidado, porque é uma das maiores dúvidas que a população tem de um modo geral. E vocês não poderiam passar por esse curso sem ter essas noções básicas sobre como cada medicamento atua no organismo. Então, por isso a escolha desse tema, num momento assim que a gente precisa estar despertando cada vez mais para esses tipos de assuntos, vinculados à nossa área e ao dia a dia do que principalmente assim, tudo bem que vai ser prescrito pelo próprio cirurgião dentista, mas é importante que vocês, como coadjuvantes nessa história, estejam a par de como os medicamentos funcionam e como a gente pode evitar sobremedicações, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso nos slides sequentes. Bem, os medicamentos, eles foram feitos para curar, não para produzir dor de cabeça. Significa dizer que tudo em excesso, né, tem o seu preço. Tudo em excesso não deve ser administrado. Então, eles foram feitos para nos proporcionar a cura de algumas enfermidades, né, de algumas doenças, e alívio de alguns sintomas em outras situações. Bem, o envelhecimento, ele é um processo natural. A gente passa por esse processo natural, no qual os nossos órgãos, as nossas funções, elas vão se tornando cada vez mais cansadas, mais eficientes e alterando a atividade desses medicamentos. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, quando você tem um processo inflamatório, infeccioso, um paciente jovem, ele responde muito mais rápido aos estímulos, muito mais rápido às terapêuticas, do que num paciente com mais idade. Porque quando mais a pessoa, né, mais idosa ela mais esses órgãos estão debilitados. Não necessariamente debilitados de tudo, mas deficientes em termos de funcionamento. Você tem uma resposta biológica menor nos pacientes com idade avançada do que nos pacientes que estão mais jovens. A presença de diversas patologias concomitantes também é comum, e isso facilita a polifarmácia. Significa dizer, vocês têm, muitas vezes, alguma pessoa idosa na família, já perceberam que eles têm muitos medicamentos, tomam muitos comprimidos, isso a gente titula de polifarmácia, né? Por que isso? Porque, às vezes, eles vêm acompanhado de várias doenças crônicas concomitantes, que aparecem ao mesmo tempo. Doenças do tipo hipertensão, diabetes e outras mais que possam vir, autoimunes também, que fazem com que precise tomar medicamentos específicos para não desajustar as taxas, né, de, por exemplo, glicemia. Você tem um medicamento para controle da glicemia, no caso, a insulina. Então, tudo isso vai interferir em mais medicamentos ou menos medicamentos, de acordo com o que o paciente, né, tenha de demanda. A longevidade é crescente, aumentando a incidência de doenças agudas ou crônicas, com o aumento do uso dos medicamentos, podendo levar a doenças iatrogênicas e aumento de hospitalizações. Significa dizer que nós estamos, graças a Deus, vivendo cada vez mais. Com isso, a população envelhecendo, além do envelhecimento dos próprios órgãos, a gente começa a apresentar doenças crônicas, como eu expliquei, a exemplo da diabetes, da hipertensão, e isso vincula muito o uso de muitos medicamentos para se fazer um controle, né? Para poder manter o equilíbrio desses parâmetros de 80, por exemplo, a glicemia, de um 12 por 8 com a hipertensão, nessa faixa. Então, assim, para você manter esse controle, você precisa fazer uso de alguns medicamentos. Porém, esses medicamentos, eles têm que ter todo um parâmetro para ser utilizado, em termos de doses adequadas, frequência de utilização, para não sobrecarregar órgãos de excreção, que são os rins,
o fígado, os rins, principalmente, porque para não levar a outros tipos de doenças. Então, quando a gente diz doenças iatrogênicas, são doenças causadas por algo que não estava previsto naquele contexto, que foi causado por uma sobrecarga no organismo, certo? E isso faz com que aumente as hospitalizações. Óbvio, o paciente não está compensado, ele vai começar a ter desordens que pode levar a internamentos e tudo mais. Como as prescrições são feitas por diferentes profissionais, aí sim aumenta o risco de associações medicamentosas prejudiciais. Não vou longe. Outro dia, estava tendo um quadro de refluxo gástrico, o paciente apresentando, e aí veio para a gente e ele apresentou um quadro de xerostomia. Todo mundo sabe o que é xerostomia, né? Que é a ausência de saliva ou a redução dela. E a gente, por que ele está assim, apresentando essa xerostomia toda e tal? E ela já estava produzindo um quadro de ardência bucal, porque a saliva faz um tamponamento, né, no processo tampão, e ela neutraliza os ácidos produzidos na boca. E quando a gente foi ver, era causado por um medicamento manipulado que estava tomando para o estômago. E aí foi só mudar esse tipo de medicação, pronto, voltou a salivar normalmente. Então, essas interações medicamentosas, a gente tem que ficar a todo instante investigando e procurando ser acompanhado, às vezes, por um profissional só. Ou mesmo que haja necessidade de mais de um, e ao ir a outro profissional, faça com que ele tome conhecimento das medicações que estão sendo utilizadas previamente, para ele ver se vai precisar, se o que ele vai prescrever vai interagir ou não na ação do medicamento que já tinha sido prescrito anteriormente, certo? Bem, um dos problemas mais comuns que a gente encontra nos pacientes idosos é justamente essa questão da polifarmácia. A gente tem muitos medicamentos sendo utilizados ao mesmo tempo. Então, o uso desnecessário de pelo menos um medicamento, ou presença de 5 ou mais tipos, é um dos fatores. Tipo de consumo exagerado, pelo menos 60 dias tomando uma medicação, 90 dias, há uma sobrecarga nos rins, principalmente, de maior possibilidade de excreção. Favorece a ocorrência de efeitos adversos e interações medicamentosas, que é o que eu expliquei, né, anteriormente. Aumento do custo dos serviços de saúde e medicamentos, sem aumento da qualidade de vida dessa população. Porque, assim, se ela está sobrecarregada, se ela está tomando muito medicamento, ela vai começar a ter indisposições, a vir muitas vezes com alguns desconfortos e dores e tudo mais. Então, isso interfere muito na qualidade de vida. Se você está com dor, você não tem ânimo para nada, não quer se movimentar para fazer nada demais. Então, por isso, acaba interferindo nessa qualidade de vida. E um número maior de hospitalizações que, consequentemente, possa ser que ocorra. Agora, a gente vai falar sobre as formas farmacêuticas. Como é que a gente encontra esses medicamentos para comprar na farmácia, né? Como é que eles se apresentam? Todos da mesma forma? Todos de forma líquida? Todos comprimidos? Então, vamos aprender agora como é que a gente consegue encontrar os produtos. Então, forma farmacêutica é o estado final que as substâncias ativas apresentam depois de serem submetidas a operações farmacêuticas necessárias, a fim de facilitar sua administração e obter um maior efeito terapêutico adequado. Então, assim, xarope. O que é o xarope? Nada mais é do que uma mistura de água com açúcar. Uma parte de água para duas partes de açúcar. Esse forma esse veículo do xarope. E, óbvio, diluído nessa substância, vai o princípio ativo da medicação. Por exemplo, dipirona, em que ele vai colocar ali para se transformar no xarope de dipirona. Ibuprofeno, ele vai colocar a substância para transformar no xarope de ibuprofeno, mas o princípio, o veículo, a forma de mistura é a mesma. Suspensão. O que significa suspensão? A gente vê muitas vezes assim, vai tomar um antibiótico, vai dar para um antibiótico para uma criança e percebe que tem escrito lá, agite antes de usar. Por quê? Porque é um medicamento associando dois componentes que eles não se misturam facilmente, se ele estiver paradinho. Então, precisa que a gente agite para que um entre em contato com o outro. Então, por isso que diz que é em suspensão.
Solução. São forma farmacêutica líquida, tipo vacinas, entendeu? Onde o princípio ativo está totalmente já dissolvido, não precisa usado muito para injeção também, aquela água de injeção e tudo mais, já está misturadinho, já é bem diluído. Bem, comprimidos então, são formas cilíndricas, né? Pode ser, ou redondas, que resulta da compressão de um pó cristalino, então você vai comprimir mesmo, apertar contra uma forminha, até ele formar esse desenho aí, de acordo com a forma que o fabricante tenha. E pode ser também um granulado, que aí você tem máquinas apropriadas para condensar bem, para ele se transformar nesse comprimido, né? Nessa forma rígida. Drágeas são comprimidos com uma camada protetora, normalmente uma camada de açúcar, uma camada protetora, para potencializar a sua absorção. Então aí tem uma figura mostrando aí a drágea, como é que ela é. Cápsula. A cápsula é um medicamento em pó, grânulos ou líquidos, envolvido por uma gelatina solúvel, que deve ser dissolvida no intestino. Então, vai conduzir até o intestino e lá ela vai ser estourada ou dissolvida na mucosa intestinal, certo? Então, cada um vai ser absorvido em cada região do corpo, pode assim dizer. Alguns logo no estômago, outros já no intestino. Então, dependendo do que aquele medicamento exija, o farmacêutico vai fazer ele em formato de comprimido, ou de drágeas, ou de cápsulas, por exemplo. Se é um tipo de medicamento que ele vai melhor ser absorvido no intestino, então o farmacêutico vai optar por qual é o invólucro que ele vai usar para que esse princípio ativo, essa medicação, consiga chegar até o destino que ela percorrer e chegar lá sem ser rompido antes do processo que ela tem que fazer. Bem, supositórios. Uma forma cônica ou ovoide destinada a ser introduzido na ampola retal. Os recipientes usados, eles podem ser lipossolúveis, ou seja, se solubilizam na presença de lipídios, que são gorduras, ou hidrossolúveis, que é com água, se solubilizam na presença de água. Normalmente uma gelatina glicerinada ou um polietileno glicol de peso molecular elevado. Não precisa vocês decorarem isso, mas aí é só saber que tem essa forma meio gelatinosa. Óvulos. Óvulos são preparações destinadas a serem introduzidas na vagina, uma substância hidrossolúvel ou lipossolúvel também. Enzimas. São formas farmacêuticas líquidas destinadas a serem introduzidos, desculpa, eu falei enzimas não, enemas. Enemas são formas farmacêuticas líquidas destinadas a serem introduzidos na porção terminal do intestino, na ampola retal. As lavagens que a gente muitas vezes faz, assim, muito utilizada, principalmente antes de algumas cirurgias, até cesárea, eles pedem para a gente fazer essa lavagem e aí é introduzido na ampola retal e aí você dispensa o produto lá, ok? Cremes. Cremes é uma forma farmacêutica de consistência amolecida, destinada a uso tópico. Uso tópico significa que vai passar na pele. Tá? Difere das pomadas, porque elas possuem uma quantidade maior de água na sua composição para ficar molinha. E apresenta também uma absorção mais rápida por serem com esse veículo mais aquoso. Já as pomadas têm uma consistência mole, mas tendendo a oleosa, destinada também para uso tópico. Devido à sua oleosidade, a absorção do princípio ativo pode ser mais lenta um pouquinho do que o creme, porém, um efeito local mais prolongado. A exemplo disso, a gente tem, quando você tem, por exemplo, aquela pomada de hipoglós, você vê que passa e às vezes a criança fica o dia inteiro, até a outra troca de fralda e fica ótima ali ela em contato com a pele, ela não se dissolve. No entanto, tem umas em forma de creme que quando ele faz, primeiro xixi já sai toda a pomada, já não fica com essa aderência tão boa. Gel. É uma forma farmacêutica que possui uma grande quantidade de água em sua formulação. Então, fica em formato de gel. Bem, as formas sólidas
né? São os pós-granulados, comprimidos, cápsulas, drágeas, supositórios e óvulos. É indicado para paciente que esteja deglutindo normalmente. Ele consegue engolir bem, você pode prescrever. Semissólidos, pomadas, pastas, géis e pastilhas. Líquidos, xaropes, soluções de colutórios injetáveis, suspensões e emulsões. Okay? Então, aí mostrando um xarope de pirona, um extrato de própolis e uma solução que está assim, fazendo injeção. O que são vias parenterais? As vias parenterais, elas podem ser diretas ou indiretas. As diretas é a subcutânea, intradérmica, intraarterial, intracardíaca, peridural, intraarticular, intravenosa, intramuscular. Então, aí está mostrando uma via supramucosa, no qual está sendo aplicado o anestésico odontológico convencional. As vias indiretas são a cutânea, ou seja, na pele, respiratória, que é tipo inalando, como for fazendo a nebulização, conjuntival, no caso dos colírios, né? Geniturinária, então você vai colocar através da vagina, e intracanal. Que aí, vamos, por exemplo, aí mostrando para nossa área, onde a gente tem um canal, uma lesão aí ao lado, demonstrado por essa seta, essa lesão, e aqui a lesão mostrando que ela já está curada, onde foi feito, né, um complemento, ou seja, um preenchimento da região onde tinha o canal que estava contaminado, com material de Gustapest. Por isso a gente diz que ela pode ser também intracanal. Bem, via interal. A via interal é a via oral, bucal, sublingual e retal. Todas essas são chamadas de via interal. Você coloca na boca, embaixo da língua, tem exordio sublingual, que é um medicamento que a gente usa muito para controlar a pressão, né? Está muito alterada, a gente coloca para baixar um pouco e ele bate mais rápido, uma situação bem legal embaixo da língua. Mas cada um vai ter que ter o seu veículo. Não é qualquer comprimido, se você colocar embaixo da língua, ele vai absorver também. Então, precisa ter algo nele, na composição química dele, que promova essa dissolução de forma rápida. Fármacos. De um modo geral, dentro dos medicamentos, a gente tem os analgésicos, os anti-inflamatórios, os corticoides, os ansiolíticos, os antibióticos, os antifúngicos, anestésicos gerais e sedativos e anestésicos locais. Ok? Bem, a gente também tem uma diferença entre o medicamento de referência, o genérico e o similar. Então, agora a gente vai aprender cada um deles o que significa. O de referência, ele normalmente é inovador. Você tem estudos para comprovar ele na fase 1, 2 e 3. Tem uma eficácia comprovada científica e uma segurança para a utilização. Houve investimentos para fazer aquilo ali, investimentos em pesquisas, laboratoriais, inclusive. E, normalmente, ela tem uma patente há mais de 20 anos, ou seja, foi descoberto o medicamento e já faz uso no mercado há mais de 20 anos, cerca de 20 anos ou mais. O genérico é uma cópia desse medicamento de referência. Tem a mesma fórmula e o efeito do de referência. Fez um ensaio in vitro, ou seja, só no laboratório, não testou ainda em pacientes, né, humanos. Fez um teste de equivalência farmacêutica e bioequivalência para ver se tem o mesmo peso, a mesma quantidade de um medicamento de referência. Já o similar, apesar de ele ter a mesma substância química, o mesmo princípio ativo, como a gente chama, e a mesma concentração, também ele é feito a nível de laboratório, sem testar em humanos, mas pode diferir o tamanho, a quantidade, o prazo de validade, o recipiente, o veículo, a forma do comprimido. Então, o similar, é tudo de pirona? É. Mas às vezes você está usando de pirona de 500, ele vai fazer uma de pirona de 300. Ele vai modificar essa formulação. E isso a gente tem que ficar bem atento, porque normalmente o similar você vai ter que ficar mais. No caso, o médico que vai, se ele passar, né? Mas se for na farmácia e te venderem um similar, você tem que ficar atento para ver se essa formulação dele é igual ao medicamento de referência. Se um comprimido dele equivale a um comprimido do de referência
ou se você vai ter que tomar 2 comprimidos dele para equivaler o de referência. Isso vai variar, você tem que ficar atento para ver se é a mesma quantidade de miligramas. Então, o de referência teria 10 miligramas e o comprimido dele só tem 5, então você vai precisar tomar 2. Mas não por conta própria, sempre vai direcionar para o médico ou então o farmacêutico que for lhe atender, ele vai esclarecer isso melhor. Bem, aqui mostrando alguns medicamentos, por exemplo, o Voltaren, né? É um medicamento de referência, ele já é estudado há muito tempo. Percebam que ele está marcando aqui, ó, de 100 miligramas. Aí a gente tem um genérico, que é o diclofenaco sódico, o Voltaren também. Então tá aqui o genérico, desculpem, diclofenaco sódico, certo? Aí aqui, ó, já tá 75 microgramas. Tudo bem, porque aqui já está mostrando outra forma de apresentação, que é o injetável. Não vamos levar em consideração esses 75 gramas desse genérico, não. Porque aqui é comprimido e aqui é injetável, então não tem nada a ver um com o outro. O que a gente precisa prestar atenção é que aqui é diclofenaco de sódio e aqui também é diclofenaco de sódio. O biofenac, ele é considerado similar. Ele também tem o diclofenaco de sódio. Mas vejam que aqui sim, que nós estamos tratando de comprimidos, assim como o Voltaren, a gente percebe que o Voltaren tem 100 miligramas e o biofenac tem a metade, certo? Então, sendo assim, 2 desse equivale a 1 desse. Por isso que a gente tem que ficar atento, ok? Vamos prosseguir. Então, vamos entender a importância do uso racional desses medicamentos. Existe o uso racional quando os pacientes recebem os medicamentos apropriados às suas necessidades clínicas, nas doses adequadas, às suas particularidades individuais e por período de tempo necessário, com baixo custo para eles e para a sua comunidade. Bem, vamos entender sobre os fármacos utilizados. Embora eu tenha dito anteriormente, mas agora a gente vai tentar destrinchar cada um, os anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, etc. Então, anti-inflamatórios, existem os anti-inflamatórios não esteroides e os esteroides, que são os corticoides. Analgésicos tem os não opioides, você tem os antimicrobianos, que é a mesma coisa dos antibióticos, os antissépticos bucais, os anestésicos locais, ansiolíticos sedativos, que são os benzodiazepínicos, ou os analgésicos opioides, à base de codeína, anticonvulsivantes, antidepressivos tricíclicos e os antibióticos. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que fazer uma anamnese muito bem feita. Então, a identificação do paciente é fundamental. Aí depois a gente vai ver a história familiar dele. A história médica passada e atual. Como é que ele está se sentindo agora? Okay? Depois a gente vai ver a história odontológica e vai fazer uma avaliação psicológica. Desde a hora que esse indivíduo entra no consultório, a gente já está analisando. Então, a história médica passada e a atual são importantíssimas para a gente fechar o diagnóstico mais adequado. A gente tem que ver se tem alterações sistêmicas e também a gente tem que ver se ele tem algum quadro de alergia. Feito isso, a gente começa a traçar o plano de tratamento para ele e qual vai ser a conduta mais adequada. Vamos falar um pouco sobre a inflamação. Bem, a inflamação, ela passa por esses 4 processos: a dor, o calor, o rubor e o edema ou o inchaço. Sempre que tem uma inflamação, a gente verifica essas 4 funções de forma muito arraigada, muito já vinculado a esse processo de inflamação. Então, aqui mostrando alguns aspectos, desde uma unha, mas também manifestações bucais, extraorais aqui no queixo, já está bem inflamado, bem já tendendo a infeccionar. Aqui mostrando o tornozelo também, que está bem afetado. E sim, agora a gente vai ver o que a gente tem como medicamentos anti-inflamatórios. São medicamentos com a função de reduzir o grau de inflamação dos tecidos. A primeira molécula descoberta que fazia o efeito de anti-inflamatório, que é a base para muitos dos medicamentos anti-inflamatórios, é o ácido acetilsalicílico, que é encontrado na aspirina.
Foi a primeira molécula a ser isolada e aí perceberam que ele tinha essa atividade antipirética, né, que é contra a febre, e analgésica, que também é contra a dor. Bem, ele é a base de muitos outros anti-inflamatórios. Caso o paciente apresente alergia ao AS, ele fica impossibilitado de tomar muito anti-inflamatório. Por quê? Porque o AS é a base dos outros. Então, aí você começa a ter esses processos mais, assim, visíveis e que o paciente tem que evitar, caso ele seja alérgico a ácido acetil salicílico. Os anti-inflamatórios, ele tem outras funções agregadas. Ele não é simplesmente o anti-inflamatório e ponto. Ele também faz um efeito analgésico, ele também atua contra a febre, é antiplaquetário pelo fato do ácido acetil salicílico estar na composição química. Então, pacientes que têm risco de trombose e tudo mais, muitas vezes faz uso contínuo do AS, né, que é o próprio ácido acetil salicílico. Significa dizer que, como o AS é a base dos outros, ele poderia, num caso de não ter o AS, fazer uso dos outros para esta finalidade. Tá? Então, querendo dizer que é para poder substituir a AS por dipirona, não. Querendo dizer que a ação dos anti-inflamatórios vem por um princípio ativo básico, que é o ácido acetil salicílico. Então, por isso, ele pode ser utilizado como meio anti-inflamatório também. Bem, existem vantagens dos anti-inflamatórios não esteroides e desvantagens. A desvantagem é que ele tem uma resposta com variação individual. Então, o que serve para mim não serve para você muitas vezes. Tem um beta-analgésico, então tem uma função analgésica dele mais limitada. Chega um momento que ele precisa, muitas vezes, ser associado a um analgésico mesmo, tipo uma dipirona, ou um paracetamol, uma coisa assim. Tem limitações das vias de administração, e porque você às vezes só tem comprimido, você não tem todos eles, tipo, injetável e tudo mais. Toxicidade, né, na renal e tudo mais. Vantagens. Analgesia, então, para você controlar uma dor, se ela for de leve a moderada. Tem ação anti-inflamatória, não, sem dependência e tolerância, ou seja, ele individualmente já faz a função dele, e é de fácil acesso, porque encontra-se em farmácias com muita facilidade. Bem, a gente tem também os corticoides, que também é conhecido como glicocorticoides, e, assim, são hormônios que são sintetizados pela glândula suprarrenal. Porém, você pode sintetizar ele a nível laboratorial também. Quais são os mecanismos de açúcar, ou de ação? Eles atuam diretamente inibindo a fosfolipase 2, quebrando toda a cascata de inflamação. A cascata de inflamação é todo o processo que se faz desde o momento que você começa a ter uma inflamação e tudo mais. O organismo tenta trabalhar, mas ele vai perdendo algumas batalhas e por isso é que entra os anti-inflamatórios para nos ajudar a rebater as possíveis inflamações. O de ação prolongada, que muitas vezes precisa tomar muito tempo, a gente tem a dexametasona, que é o Decadron, betametasona, dipropan ou celestona. Bem, a ação intermediária nele, que ele tem o metcortem mesmo, é a prednisona, tem a prednisolona, que é o prelone, metilprednisolona, que é o depomedrol, e a triacinolona, que é o Oncilon. Não sei se vocês já ouviram falar no Oncilon e Orabase, é uma pomadinha que a gente prescreve muito para lesões intrabucais. Ela é um tipo de corticoide. Esses três remédios que eu falei, a prednisona, prednisolona, metilprednisolona, são muito utilizados para uso crônico. A gente sofre de asma, bronquite e tal, precisa, né, que tenha uma respiração melhor. Então, muitas vezes a gente faz uso desses medicamentos corticoides. Mas a triacinolona, que é um Oncilon, ela diminui muito a dor e retarda assim, vai retardar um pouco a cicatrização da afta, mas fica mais tolerante aquele aspecto de dor, de ardor que a afta causa. Indicações dos anti-inflamatórios, né? Para controle da dor, de leve a moderada, antitérmico, anti-inflamatório e antiagregante planetário. Como efeito colateral, se tem uso contínuo do produto, dos corticóides, a gente não é para ficar fazendo uso contínuo, toda hora utilizando, porque ele pode causar uma atrofia cutânea, epidérmica e dérmica,
púrpuras, que são essas manchas vermelhas, estrias, erupções acneiformes, mas também tem muita acne, você não sabe por quê, muitas vezes você está ali com o uso contínuo desse produto. Hipertricose, que é quando crescem muitos pelos, facilidade de infecção fúngica, bacteriana e virais. E agora, a gente vai ver assim, como é que a gente faz para controle da dor? Com dor o indivíduo, quais são os medicamentos que a gente tem para poder controlar melhor? A gente tem analgésico, a gente tem os próprios anti-inflamatórios que comentamos agora, tem soluções de anestésicos locais, certo? E também tem as formas não medicamentosas, através da psicologia, fisioterapias, neurocirurgia e até mesmo a acupuntura. Bem, os analgésicos, eles podem ser utilizados em caso de dor leve a moderada. Então, você vai fazer uma extração, e aquela extração não tem pus nem nada, uma extração de dente de leite, vamos supor também, você pode chegar e passar simplesmente só o analgésico. Não tem processo inflamatório. Tirou porque estava molinho o dente de leite. Então não há essa necessidade de entrar com o anti-inflamatório. O próprio analgésico já iria fazer uma ação bem legal, bem bacana. Você tem casos de gengivectomia, que é quando você faz as plásticas gengivais, né? Ulotomias, que são aqueles dentes, né, que estão ali impactados e você precisa fazer um cortezinho para poder liberar esse dente. Olectomia, que é quando você tira todo esse capuz de gengiva que está cobrindo ele, e raspagem subgengival também, tá? Então, às vezes, você vai fazer uma raspagem e o paciente se queixa que depois está desconfortável. Então, você pode prescrever um analgésico para ele tomar. O controle da dor, então, pode ser feito com o uso de analgésicos. Se você tiver uma resposta inflamatória normal, você não está com nada inflamado, você simplesmente quer fazer um controle de dor. A dor isolada, você também não tem processos infecciosos ali envolvidos. Existem os analgésicos não opioides, tipo paracetamol, dipirona, e existem os opioides, que são mais fortes. No caso, a codeína, tramadol e meperidina, certo? Então, tem analgésicos que você tem muitas vezes associações, como no caso do Tilex, você tem a associação do paracetamol com a codeína, porque auxilia a você ter uma potencialização maior desse paracetamol, ele se torna mais forte. Os analgésicos, por exemplo, paracetamol, existe apresentações dele de 500 ou 700 miligramas. Normalmente a gente prescreve um comprimido a cada 6 horas, enquanto houver dor. Devemos evitar o uso dele em pacientes com alterações hepáticas ou hepatite viral. Então, assim, evitar o uso desse medicamento. A hepatotoxicidade dele é rara. O que é hepatotoxicidade? Significa que ele vai afetar o fígado. Então, no máximo de utilização dele é 24 horas, não ficar estendendo muito. Você pode até estender, mas você sabe que seu fígado vai estar sendo sobrecarregado por ele. Por isso, pacientes que já têm alteração hepática, alteração no fígado, não devem fazer uso desse medicamento. Dipirona. Normalmente, a prescrição é a mesma, comprimido a cada 6 horas enquanto houver dor. Porém, se o paciente for diabético, a dipirona pode gerar uma ação hiperglicemiante. Então, ela deve ser evitada em pacientes diabéticos. A dipirona, ela pode também ser utilizada como analgésico e antitérmico potente. Tem um efeito anti-inflamatório pouco potente, certo? Ele age sobre a dor já instalada. Exemplos: Baraldin, Magnopirol, Tilex, Novalgina, todos eles têm esse efeito. Vamos falar um pouco sobre os anestésicos locais, que são muitas vezes o que a gente usa na própria odontologia. São fármacos responsáveis pelo bloqueio da condução nervosa, determinando a perda ou a diminuição das sensações dolorosas, sem alterar o nível de consciência do indivíduo. A gente aplica o anestésico e o paciente conversa com a gente na consulta normalmente. Ele não fica sedado. Ele toma a anestesia e fica tranquilo, bloqueia o processo da dor, mas não tira o nível de consciência daquele indivíduo. Então, o anestésico mais indicado, normalmente, é a gente começar pela mepivacaína, seguido pela lidocaína como segunda escolha. E pilocaína ou articaína como terceira, ficando a bufacaína como a última. A bufacaína ela é bem forte.
Então, a gente não faz uso todo dia, toda hora. A gente só se for fazer uma cirurgia de grande porte, algo do tipo, ok? A dose máxima dos anestésicos utilizados em idosos deve ser reduzida ao máximo. Diante disso, quando a droga de escolha for a mepivacaína ou a lidocaína, não deve ultrapassar 3 tubetes. Mas quando a droga escolhida for prilocaína, articalina ou bupivacaína, recomenda-se não se usar mais de 2 tubetes, porque eles são mais fortes. Aqui, um desenho ilustrativo, né, mostrando os tipos. Tem que ler o rótulo mesmo para poder identificar, ainda mais quando o dentista tem mais de uma marca no consultório. Bem, os antifúngicos. Como antifúngico, a gente tem exemplo da nistatina e do miconazol. O miconazol também agora é na forma de gel oral. O indivíduo vai colocar uma pequena quantidade no cotonete mesmo e colocar 4 vezes ao dia. Okay? Agora a gente vai trazer um outro tema, que são os antibióticos. Os antibióticos precisa-se ter uma cautela a mais, porque o uso dele de forma desordenada pode levar à resistência desses micro-organismos, dessas bactérias. E com isso a gente tem um impacto muito forte na questão da saúde, no tempo de internamento dos indivíduos. As pessoas muitas vezes não sabem o risco que correm em se interromper o uso de um antibiótico. Então, normalmente, o antibiótico varia de 5 a 10 dias, até um pouco mais em média de 5 a 10 dias, o ciclo dele. Então, muitas vezes, o que acontece? O paciente começa a tomar antibiótico, começa a melhorar e ele interrompe o ciclo que tem que ser feito. Com isso, a gente meio que dificulta o processo para o organismo e ele começa a ficar mais sobrecarregado. E com isso a gente começa a ter resistência do organismo, né? Porque as bactérias vão ficando mais resistentes, a gente chama mesmo, o termo é esse. As bactérias ficam mais resistentes porque você não levou o ciclo completo dos antibióticos. Assim, o consumo de antibióticos teve uma alta de mais de 65% no mundo, no mundo inteiro, assim, o uso indiscriminado desses tipos de medicamentos. E isso preocupou muito as autoridades. E nós vamos entender melhor, vou passar um vídeo para vocês terem uma noção de como é que as coisas funcionam e como é que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação. Tá? Assim, por exemplo, o analgésico é um tipo de medicamento que você pode se dar o luxo de tomar ele, vai tomando e na hora que você quiser você para. O anti-inflamatório também, você pode suspender no meio de um processo. Fez 2 dias, já está bom, então já pode se dar o luxo de suspender. Mas quando você chegar a um ponto de ter que usar um antibiótico, você deve seguir o ciclo corretamente, porque senão você corre o risco de criar resistência, ameaçando a resistência dessas bactérias e tornando superbactérias, super resistentes, ameaçando, no caso, a sua vida. Aqui é uma demonstração de que, assim, existem os antibióticos de escolha, você chega no local e para ser atendido, o médico, vendo que você está numa condição de urgência, ele já vai entrar com algum tipo de antibiótico, que é o que se usa de início. Depois, ele vai solicitar uma cultura. Você vai falar, o médico pediu para fazer uma cultura da urina, ou então uma cultura da garganta, então vai fazer uma coleta daquele material, vai colocar nessa placa de Petri, que vocês estão vendo aí, chama de placa de Petri, essa placa de vidro aí, e normalmente ela tem um meio para que esses bactérias, que elas se desenvolvam. Esses comprimidinhos que vocês estão vendo aí, são comprimidos mesmo de antibióticos. Então, muitas vezes o médico entra com um de primeira escolha e pede a cultura. Aí ele vai aguardar um período para ver quanta multiplicação desses micro-organismos tiveram e qual foi o comprimido que teve maior efetividade. Tem vários tipos de antibióticos, né? Então vai ver qual é o que mais teve ação sobre aquele tipo de bactéria. E aí sim, a gente já começa a substituir o antibiótico
pelo antibiótico específico. E aí sim a gente conduz o tratamento com maior tranquilidade daquele paciente. Vamos ver agora como é que as coisas, como é que tudo ocorreu, né? Se eu consigo botar o vídeo, caso eu não consiga passar no final. Acho que eu não vou conseguir passar o vídeo agora para vocês, não. Mas, enfim, eu passo depois no final. O vídeo é esclarecendo essa questão da resistência bacteriana. Mas ele não quis rodar agora. Mas aí a gente passa depois. Então, assim, a profilaxia, existe a necessidade, quando a gente tem um paciente que ele teve algum processo, eu tenho válvula cardíaca, eu tenho algum processo como é que eu posso dizer? Algum problema no coração, então os médicos pedem para a gente fazer a profilaxia antibiótica antes do procedimento. Então, para quê? Para que bactérias que estão presentes nos processos infecciosos da boca não se desgrudem dali e possam correr o risco de se alojar no coração, causando uma doença chamada endocardite bacteriana. Então, o termo profilaxia antibacteriana se refere à administração prévia de antibiótico em pacientes que não apresentam sinais e sintomas de infecção estabelecida, mas que, por prevenção, é utilizada em pacientes de alto risco que serão submetidos a procedimentos odontológicos, impedindo assim que se instale um processo infeccioso. Então, eu já tive casos de paciente que ele ia operar do coração na semana seguinte e foi lá para fazer uma extração. Então, como é que é feito? Pede ao paciente para tomar 4 comprimidos de 500 miligramas de amoxicilina 1 hora antes do procedimento. Então, qualquer procedimento que envolvesse sangramento, que fosse mais invasivo, toda vez que esse paciente viesse, eu tinha que fazer essa profilaxia antibiótica antes de começar o procedimento. Tomou aquilo ali, fez o que tem que fazer, não precisa ficar tomando. É por isso que ela é chamada de profilaxia antibiótica. Então, ela é indicada em procedimentos que produzirão sangramento de qualquer magnitude, como raspagem, sondagem periodontal, cirurgia, que pode ocasionar a introdução e disseminação de bactérias na corrente circulatória, pertencente à flora da cavidade bucal, como eu expliquei, né? Que da boca vai e se aloja no coração. Então, a gente tem a endocardite bacteriana, que ela é ocasionada pela disseminação de bactérias que se alojam no endocárdio, que é o músculo cardíaco, né? Pela corrente sanguínea. O desenvolvimento pode estar relacionado a bacteremias decorrentes de procedimentos odontológicos. Então, para evitar endocardite bacteriana, a gente deve fazer essa profilaxia antibiótica nos pacientes em que haja recomendação médica. Não é todo paciente que chega lá porque eu vou fazer uma limpeza, um raspagem subgengival, vai envolver sangramento, vai ser mais invasivo, porque eu já vou saindo aplicando em todos os pacientes, não. Normalmente, quem precisa, ele alega, ou você pode vasculhar também através da anamnese. Então, se chega na anamnese, você tem válvula cardíaca, você teve infartou recentemente, alguma coisa que tenha relacionada ao coração, alguma intercorrência, a gente deve fazer sim a profilaxia previamente a esses tipos de procedimentos. Bem, não é necessário fazer a profilaxia antibiótica se você for fazer uma injeção de anestésico, anestesia, né, normalmente de dentista, um tecido que não está infectado, vai fazer um procedimento de rotina, uma restauração simples, uma radiografia, então isso aí você não precisa. Colocação, ajuste, remoção de prótese, brackets ou bandas ortodônticas, foliação de dentes e tecidos, então vai extrair um dentinho de leite, não precisa, e sangramento por trauma ou mucosa oral, então estava sem nada, bateu a boca, e aí teve um sangramento, você vai precisar suturar, dar um pontinho ali, então você não precisa fazer ali naquela situação. A profilaxia antibiótica deve ser realizada a partir de 2 horas antes do procedimento, sendo ideal um tempo de 30 a 60 minutos de antecedência. Porém, a dose profilática pode ser administrada 2 horas após o procedimento também. Se o paciente chega, vai fazer a consulta e ele esqueceu, não tem problema. Acabou ali, você já pode pedir para ele tomar o antibiótico
mas avisar ele que você está prescrevendo, que você está administrando depois. Mas o ideal é que seja antes, logo para já ir atindo na corrente sanguínea e ficar tudo bem. Diante do conhecimento das novas recomendações pelo cirurgião dentista, é importante que explique para aqueles pacientes que antes recebiam essa profilaxia antimicrobiana, mas que agora não mais são considerados pacientes de risco. Por que que houve essa mudança recente? Então, isso aí a gente vai explicando a esses pacientes e adequando a cada um deles, né, às necessidades. E os medicamentos também que a gente usa para controlar a ansiedade. Sobretudo do ponto de vista odontológico, a gente tem pacientes muito ansiosos, o paciente fica agoniado com o procedimento. Ainda mais quando o colega vai esclarecendo e vai mostrando a ele, amanhã a gente vai fazer a extração e vamos tirar os 4 sisos de vez. Aí pronto, o paciente já não dorme, já fica angustiado, aquela agonia. Então, a gente pode lançar mão de alguns medicamentos previamente aos procedimentos de cirurgia, para que ele fique mais tranquilo na cirurgia. É uma sedação consciente, porque o paciente responde tudo, mas ele fica mais zen, assim, mais tranquilo para fazer o procedimento. Então, a ansiedade ela pode ser conceituada como um fenômeno caracterizado por sentimentos de tensão, de apreensão, de nervosismo, de preocupação. Esses sentimentos são subjetivos, cada indivíduo apresenta de uma forma, e geralmente ocorre a resposta a alguma ameaça, como eu falei. Ele está preocupado com o que vai acontecer e aí ele começa a ficar desse jeito. A diferença entre o medo e a ansiedade parece ser somente a intensidade, porque trata-se quase que do mesmo sentimento. Então, o sentimento de ansiedade ou medo ocorre em relação ao tratamento odontológico. Pode ser chamado de ansiedade odontológica, variando de intensidade de um paciente para outro ou até mesmo no mesmo paciente, em função do tipo de procedimento. Então, tem dias que ele está mais tranquilo, tem dias que está mais agitado. Então, a ansiedade odontológica pode atingir níveis extremos, a ponto de interferir no próprio tratamento, influenciando negativamente tanto na satisfação do paciente, como no resultado final, bem como na atuação clínica profissional. E o que a gente quer dizer com isso? Já teve casos de pacientes que o paciente ele começa a ficar tão ansioso que ele não deixa você fazer nada. Você vai começar o procedimento, ele já está assim na cadeira. Ele começa a ficar nervoso, começa a se mexer, quer pegar em sua mão. Tudo isso, o cirurgião se desconcentra, já fica nervoso com aquela condição, ou então vai fazer alguma coisa, alguma manobra interna na boca. Tá doendo, aí você não sabe se está doendo, ou se ele está com tanto medo que o simples movimento dessa mucosa já gera nele um mal-estar terrível e que ele fala logo que está doendo para parar aquela ação. Então, assim, na sedação consciente, você tem a mínima depressão do nível de consciência. Ele continua falando com você normalmente, mas ele continua bem lento na hora de se expressar. Mantendo a capacidade de respiração independente, contínua, não precisa de nada, né, de cilindro, de oxigênio, essas coisas. O paciente consegue, por conta própria, fazer a respiração. E responde aos estímulos físicos ou verbais também. Você vai conversando com ele, ei, tudo bem? Ele, tudo bem. Então é bem zen mesmo, mas ele faz ele responde normalmente. Via oral, os ansiolíticos, a gente pode também prescrever, pode fazer também via inalatória, usando o óxido nitroso mais oxigênio. Então aqui demonstrando, ó, o aparelho, os cilindros aqui que tem de oxigênio e de óxido nitroso, e aqui depois nesse aparelho você programa direitinho e vai fazendo com que o paciente com a máscara inale esses gases e aí ele fica também com esse efeito de sedação consciente, porque ele continua respondendo, porém bem mais tranquilo para ele. Então, caso de ansiedade, pacientes especiais, a gente pode lançar a mão dessa sedação com óxido nitroso. Contraindicações, paciente que seja respirador bucal, que precisa inalar, então como é que ele vai cheirar a máscara se ele respira só pela boca? Caso de obstrução nasal, então se estiver com o nariz entupido, não adianta, porque ele não vai conseguir puxar. Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, então o paciente já tem asma, já tem um quadro grave, então ele não é aconselhável que ele utilize.
infecções respiratórias agudas e quimioterápicos, né? Pessoa que está fazendo quimioterapia com bleomicina, porque tem um risco de fibrose cística o uso do óxido nitroso. Bem, tem algumas limitações. Procedimento cirúrgico, você não vai, na maxila, você não vai conseguir fazer, porque fica com a máscara ali naquela região. Tem um tempo curto, níveis adequados de sedação, até a recuperação do paciente é tranquila, dá para poder, na hora que desliga, ele já praticamente já volta. Duração e intensidade controlado pelo profissional, o profissional vai ali liberando os dois e vai observando como é que o paciente vai se comportar. Administração constante de oxigênio, não há perda de consciência. Por isso que, pela função do oxigênio ali. Considerações. Tem a substituição, técnica de controle e comportamento e o controle da dor. Os benzodiazepínicos, midazolam, diazepam, lorazepam, são também utilizados para fazer essa sedação consciente. Às vezes, meio comprimido do midazolam. 30 minutos, então o paciente já entra sem tanto medo, já entra mais light no centro cirúrgico. Vantagem desse ansiolítico é você diminuir a ansiedade, o nome já diz, uma redução do fluxo salivar e o reflexo de vômito, relaxa essa musculatura toda, para que a gente possa trabalhar normalmente. Mas ela também tem alguns efeitos adversos, como a diminuição da pressão arterial e bradicardia, confusão mental, diplopia, dor de cabeça, falta de coordenação motora. Então tem que ficar atentos para que seja sanado da melhor forma possível. E quando a gente vai fazer a receita? É a dúvida que todo mundo tem. É só entregar para o paciente pronto? Não, né, gente? A gente precisa orientar esses pacientes como eles vão fazer. Então, vamos lá. Como é que a gente prescreve? A gente tem uma receita e a gente orienta, limita a automedicação, permite incluir cuidados pós-operatórios, um instrumento legal. Tem algumas normas legais, assim, tem a lei de como é que você vai prescrever cada medicamento, a lei dos genéricos, tem alguns que você tem que colocar o nome, endereço do paciente, a tinta, data, CRO, nome, endereço do profissional. Vou mostrar a vocês como é que a gente faz uma receita direitinho. Tá? Ela deve ser legível. Se a letra é ilegível, você tem uma letra horrível, então você tem que usar um computador ou fazer com letra de forma, alguma forma de que o paciente consiga não ter dúvidas do que você prescreveu para ele. Não confunda o paciente colocando horários muito diferentes. Então, se puder agregar os medicamentos por ordem, os que já tomam de 8 em 8 horas, porque aí fica mais fácil deles poderem interpretar melhor qual horário vai tomar cada um. Explique ao paciente que a cada 8 horas não significa pela manhã, à tarde e à noite, que tem que ser a cada 8 horas mesmo. Se necessário, coloca símbolos para facilitar. Então, assim, desenha para ele alguma coisa assim. Eu já tive em casa de um colega que ele colocava assim 2 comprimidos desenhadinhos assim, 8 horas, mais 2 comprimidos, já calculava certinho porque a paciente era analfabeta. Então, por isso ele para facilitar resolveu na receita dele fazer os desenhos. Ficou muito legal, saiu até no BATV e tal, sendo elogiado, porque facilitou a vida do paciente, fez com que ele fosse melhor interpretado, né, por ela e diante das limitações do quadro que ele estava vendo, você analfabeta e não adiantava você escrever logo. Então ele achou que pelo meio visual, fazendo os desenhos, ela ia conseguir tomar na hora correta e na dose adequada. Então assim, você precisa definir se a via de utilização de forma simples, via intranasal ou retal, definir as doses, uma colher de chá de sobremesa ou de sopa, evitar tomar após o café, escrever o nome que deve ser tomado somente pela manhã, de preferência após o café. Então, tudo isso você deve ficar evitando e colocar logo já o número certo, de 8 a 8 horas, ao horário, que fica melhor para o entendimento dele, para não ficar fugindo. Porque assim, se coloca de manhã, pode ser desde 4 horas da manhã, sei lá, ou até menos, e até meio-dia. Então você começa a passar muito dos horários e atrapalha o desempenho.
Isso aqui é um exemplo típico de uma receita ilegível. Olha que letra, que hieroglifo. Você não consegue entender nada do que ele escreveu aqui. Mal você interpreta a data. Então, assim, como é que é essa norma de prescrição? Tem que ter identificação do profissional, tem que ter um cabeçalho, tipo, para fulano de tal. Normalmente deveríamos colocar o endereço do paciente, né? Uso interno, que poderia ser pomada de uso externo, ok? E colocamos aí o que a gente quer, uma amoxicilina suspensão, 250 miligramas, um frasco. Tomar 5 ml 3 vezes ao dia por 7 dias. Então, a gente já orientou como é que ele vai tomar. Depois você data e assina, bate o carimbo normalmente. Sempre no seu receituário vai ter o endereço da clínica e o nome do dentista. Então, aqui demonstrando cada um deles. Olha, amoxicilina, suspensão, 3 vezes ao dia, a data e a assinatura. Bem, e perceba que a escrita, a tinta e está legível, onde qualquer paciente consegue ler com tranquilidade. A prescrição, no caso de antibióticos, deve ser feita em 2 vias. Uma ficar retida na farmácia e a outra ficar com o paciente. Você tem tipo de receita comum, a magistral, que já é 2 folhas, já são 2 folhas, fármaco, quantidade de apresentação, manipulação farmacêutica, de controle especial e ansiolíticos. Os de controle especial, normalmente de controlada, aqueles medicamentos de tarja preta, ansiolíticos, hidrato cloral, coisas do tipo. Então, assim, aqui um exemplo clássico de uma receita, onde você já tem o seu nome, né, como profissional, a sua especialidade, seu endereço, aqui direcionado para o paciente tal, no caso Paulo José Rios. Aí a gente tem, ó, amoxicilina, uma cápsula, uma caixa. Ele vai tomar durante 7 dias de 8 a 8 horas. O médico já calculou, já colocou aqui o médico, o dentista, seja lá quem for atendê-lo, a quantidade de cápsulas que ele tem. Porque isso aqui facilita para que o farmacêutico já pegue a quantidade certinha do produto. Dipirona sódica, 8 comprimidos, vai tomar um comprimido de 6 horas durante 2 dias. Bem, aqui pediu para manipular, vai mandar preparar numa farmácia de manipulação. Então, aí ele já colocou a fórmulazinha aqui que vai ser feita. Gluconato de coexidina 0,12%, água mentolada QSP 500 ml. Sim, como é que vai utilizar esse produto? Aí já tem aqui, bochechar o conteúdo de uma colher da solução não diluída pela manhã e à noite durante uma semana. E aí, você quer entregar ao paciente, a gente deve explicar a ele como é que ele vai tomar esse medicamento, quanto tratamento deve durar, como deve guardar aquele medicamento, armazenar, não vamos expor ao sol, coisa do tipo, e o que fazer com o medicamento que sobra. Então, canso de dizer com os pacientes quando eu prescrevo clorexidina. Ó, clorexidina usa durante 14 dias. Suspende o uso porque ele tem um efeito contrário de manchamento dos dentes. Mas guarda direitinho, porque quando você fizer outra limpeza ou tiver qualquer tipo de inflamação, ele é um excelente antisséptico. Você pode lançar a mão dele de novo e fazer o uso. Assim, eu vou dizer aos meus pacientes como é que ele vai armazenar com o que sobra, ok? Existem problemas que dificultam o uso racional dos medicamentos. Um número exagerado de medicamentos, quando tem usuários, assim, uma necessidade de medicamentos maiores. Médico, você às vezes tem um desconhecimento, a prepotência daquele médico, de não ler a bula, de verificar se houve alguma mudança na forma de apresentação daquele medicamento específico. Dispensador, interesse em vender medicamentos, então às vezes fazem com que na hora que está lá comprando, o balconista chega, mas também você não precisa de um remédio, a dor é bom para você deixar em casa, aí você compra medicamento de forma desnecessária. Porque o dispensador, no caso, a pessoa que está ali dispensando o medicamento, ele começa a querer te empurrar vários outros que você não precisa automaticamente. A mídia, a automedicação, a falta de informação do paciente, tudo isso leva. Quais são as consequências da prática inadequada da prescrição de medicamento? Então, assim,
Você não faz uma receita legível, não tem um controle de quantos medicamentos você vai passar. Você pode estar fazendo um tratamento ineficaz, inseguro. Você pode contribuir para o aumento da mortalidade, então a pessoa pode até vir a óbito. Você tem um aumento desse custo porque as pessoas vão gastar mais comprando mais medicamentos. Então, tem algumas advertências e a gente tem que saber quando não se deve tomar o medicamento, ou até mesmo qual a dose máxima. Por que deve tomar o medicamento pelo número de dias prescritos? A gente tem que ter essa noção. Se passou 7 dias, vamos cumprir 7 dias, mesmo que não haja nenhum processo mais de dor, de desconforto, certo? A gente tem que ter cuidado com interações medicamentosas e interações com alimentos. Tem alguns produtos que, se você colocar, foi ingerir, né, algum medicamento e ele entrar em contato com alguns tipos de alimentos, eles podem ter o efeito retardado. Então, alguns conselhos a gente tem também para evitar intoxicações. Evite seguir as recomendações de amigos, parentes, para tentar um novo remédio. Sempre procure o médico antes. Ah, fulano, você tomou o quê? Vou tomar igual. Não, você não é igual, você não tem a mesma resposta. Os exames muitas vezes podem não estar bem. Então, o ideal é procurar um médico e deixar que ele faça a prescrição adequada. Se você não entender a receita do médico, peça para ele reescrever de forma legível. Jamais aceite comprar um remédio com tarja vermelha ou preta sem passar por uma consulta médica, não tiver a receita. O correto é ter, para que ela notifique junto à Secretaria de Saúde do município e aquilo tudo fique catalogado. Só use medicamentos sob orientação médica e nas doses indicadas. Jogue fora o que sobrou do medicamento ao final do tratamento, aqueles que estão vencidos, os que você não lembra mais para que serve. Guarde o medicamento utilizando em seu lugar, imediatamente utilizado, em seu lugar, imediatamente após o uso. Não use medicamentos no escuro, para evitar que você troque a embalagem ou você faça um erro de dosagem. Evite a pressa em ingerir o medicamento, podendo tossir ou engasgar. Você ficar no lugar errado, você começa a tossir bastante. Ao comprar um medicamento, veja se confere exatamente com a receita do médico. Porque às vezes o farmacêutico vai e te vende um outro produto similar, ok? Então, assim, o conselho que eu dou, nunca se automedique. Jamais tome antibiótico também por conta própria. Vamos ter esse controle para evitar as superbactérias, que a gente já lida com isso, já tem esse problema, então a gente tem que ter o maior cuidado para a gente não ter dificuldades num momento, né, de real necessidade, a gente não ter mais armas para lutar. Então, por isso que foi instituído aqui no Brasil essa questão de ter esse rigor maior na compra dos antibióticos, tem que ter receita, tem que ter 2 vias para poder ficar ali, uma guardada, para que todo o Ministério da Saúde tenha conhecimento do que está se passando e a gente evite sobretratamentos ou até mesmo que a pessoa venha a falecer porque aquele medicamento, aquele antibiótico não fez o efeito esperado. Essas foram as referências que eu utilizei para poder fazer as aulas, caso alguém de vocês queira pesquisar. Tá? Bem, a única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Vamos ficar bastante serenas com esse período de pandemia, mas não podemos parar, a gente tem que continuar, a gente tem que permanecer na luta de que vai dar certo, que isso vai acabar, que as coisas vão ficar bem, tá certo? Eu vou tentar ver se eu puxo o vídeo aqui para a gente passar. Deixa eu ver se eu encontro ele. Caso não encontre, a gente vai fazer a passagem dele de forma externa. Deixa eu ver aqui. Aqui que ele tá. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Nossa. Ele vai precisar aparecer para que a gente possa passar.
Vamos lá ver se ele passa agora. Pronto, é esse aí. Então, pessoal, o que a gente observa é justamente isso. É o uso indiscriminado. A gente vê que estamos cada vez mais utilizando de forma inadequada né, essas substâncias. E outra coisa que eu chamo bastante atenção era assim, você vê que a gente não conseguiu sanar com a tuberculose completamente. Nos dias de hoje a gente ainda vê tratamentos para tuberculose sendo feitos justamente por esse motivo. Muitas vezes as pessoas interrompem o processo no meio, não utilizam o antibiótico de forma adequada, não utilizam completamente, e aí com isso a gente cria um problema, um transtorno na realidade, maior, cada vez maior. Então, a gente tem isso aí, que observar esses aspectos,
tentar melhorar cada dia mais no uso dessas medicações e ter esse cuidado maior, tá bom? Então, é aí que eu venho chamar a atenção. Outra coisa que eu gostaria de falar é a forma de utilização. Um anestésico, um analgésico, né, um remédio para dor, você pode parar na hora que você quiser. Um anti-inflamatório, normalmente o médico prescreve em 3 a 5 dias, mais ou menos, e a gente também pode parar quando quiser. Mas o antibiótico, uma vez que o médico faça a prescrição, são 5 dias de utilização, no terceiro já estou bom, já não estou me sentindo mais nada, mas deve utilizar certinho os 5 dias. Passou de 7 a 10, vamos interromper apenas com 10 dias. Não tem por que parar antes. Porque se a gente ficar fazendo isso, essa interrupção, então qualquer dorzinha que tenha de garganta, vamos tomar logo antibiótico, eu vejo muito falar isso. Compra logo amoxicilina, como se a amoxicilina fosse uma dipirona. E não é, cada um tem a sua forma de atuação, cada um tem o seu mecanismo de ação no organismo e a gente tem que respeitar isso, certo? Então, vamos utilizar as medicações de forma consciente. Uhum.